Olá, galerinha! Quanto tempo, né? Faz um certo tempo que a gente não se vê, assim, nessa quarentena. Então, tô eu aí de volta pra gente tirar algumas dúvidas sobre o quadro de Punnett. O nome é meio diferente, mas é uma coisa muito simples de fazer. Vamos lá, então? Esse quadro vai servir para tornar mais fácil a visualização das informações. Você vai conseguir enxergar melhor o que está acontecendo naquele cruzamento e o que está sendo o resultado dele. Então vamos começar desenhando o nosso quadro. Para desenhar o quadro, você vai usar duas linhas de pezinho verticais e duas linhas deitadinhas horizontais, certo? Fez o jogo da velha, agora a gente vai fazer as bordas. Então fez a borda do jogo da velha, ficou bem reto aqui, né? Mas não tem problema. Super retinho. Aí, nós vamos fazer o que agora? Depois que você desenhou o quadro, você vai dividir o primeiro quadradinho, não é bem um quadrado, é um retângulo, né? Mas o primeiro quadro, em dois. Cada um deles vai servir para você colocar um daqueles que vão participar dessa reprodução, tá? Pode ser a planta 1, planta 2, planta com característica lisa, planta com característica rugosa, o pai, a mãe, o macho, a fêmea. Independente daquilo que você está cruzando, é o que você vai estar colocando nessa informação. Nesse caso, nós vamos fazer um cruzamento que o Mendel fez com as ervilhas. Então, o Mendel, ele era um religioso que fazia o cultivo de ervilhas. Depois de um determinado tempo, ele começou a observar algumas características e começou a querer entender como que aquelas características apareciam, certo? Então, o que ele fez? Primeiro, ele criou plantas puras, que a gente diz, linhagens puras, que toda vez que ele reproduzia aquelas plantas, só surgia uma única característica. Por exemplo, toda vez que ele cruzava planta amarela com amarela, só nascia amarela, ervilha amarela. Então ele começou a fazer esses cruzamentos para ele entender o que estava acontecendo nessa reprodução. E uma das características que ele escolheu foi a textura, ou seja, como que é a casquinha daquela ervilha, se é uma casquinha lisa ou se era uma casquinha rugosa, certo? Depois de muitas reproduções, de muitas gerações que ele fez a reprodução e que ele estudou, ele chegou a duas linhagens puras. Uma linhagem em que a nossa ervilha tinha características lisas e outras que ela tinha a característica rugosa, certo? Aí o que ele fez? Ele descobriu que aquela ervilha que tinha a sua textura lisa, tá? Ela era dominante em cima daquela que tinha a textura rugosa. Mas como que ele descobriu isso? Toda vez que ele cruzava uma ervilha lisa com uma ervilha rugosa, nasciam ervilhas lisas. E para entender isso melhor, né? Ele tentou entender qual que era, digamos, a configuração genética, depois de muito tempo, como que era a configuração genética dessas reproduções. Então, como ele descobriu que a lisa era dominante, toda aquela característica dominante nós vamos representar por uma letra maiúscula. Qualquer letra, tá? Aqui nós vamos usar a letra A. Então, ele descobriu que ela era maiúscula, que ela era dominante, né? E toda aquela característica que é recessiva, que é mais difícil de aparecer, que aparece com menos frequência, seria a letrinha minúscula, tá? Então, azão, azinho. Então, ele quis deixar duas linhagens puras para que ele conseguisse calcular o que acontecia aí. Então, quando você tem uma linhagem pura, tanto do pai quanto da mãe, ou do macho ou da fêmea, independente, você vai ter, né, o mesmo gene, o mesmo alelo para aquela característica. Então, um vem do pai, outro vem da mãe. Mesma coisa da rugosa. Um alelo vem do pai e outro vem da mãe. Então, aqui no nosso quadro de Punnett, nós vamos colocar a característica rugosa e a lisa, tá?
prof, mas eu coloquei invertido, coloquei a rugosa em cima e a lisa embaixo. Não tem problema, o resultado vai ser o mesmo, certo? Aqui, para facilitar um pouco a nossa visualização, eu vou usar a cor vermelha para o dominante. Então, vou colocar a informação da lisa aqui, até apagar para colocar em vermelho também. Nós vamos colocar primeiro gene, alelo, no primeiro quadrinho. Segundo gene, no segundo quadrinho, certo? 2 genes para cada uma delas, né? Aqui a mesma coisa. Tenho 2 genes, 2 quadrinhos. Então, vou colocar aqui. Prontinho. Então, eu já tenho ambos que vão participar da reprodução, tanto a parte lisa quanto a parte rugosa, representados pelos seus genes. E agora sobraram 4 quadrinhos. Nesses 4 quadrinhos, eu vou colocar o possível resultado da reprodução entre essas 2 ervilhas, certo? Então, vamos lá. Como que a gente faz esse cálculo? Eu vou pegar sempre primeiro o dominante, tá? Eu vou pegar o alelo aqui e vou fazer uma copiazinha aqui para baixo. Então, ele só vai descer. Igual a gente joga batalha naval, né? Você mexe lá o seu naviozinho, aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Então, aqui você desceu o gene, né? Fez uma cópia dele para um possível filho, digamos assim. E aqui o outro gene vem para o lado também. Então, nós já temos a primeira configuração genética dessa reprodução, que é um azão-azinho, certo? Vou fazer a mesma coisa. Esse A vai descer aqui. E esse Azinho que tá aqui vai ser copiado para lá também. Segundo quadrinho preenchido, certo? Vou fazer a mesma coisa agora de novo. Desço esse aqui e puxo esse que tá aqui na segunda linha para cá. Mesma coisa aqui. Puxo esse que tá para cá, aqui. Então, agora você consegue observar que nós já temos os nossos 4 quadrinhos preenchidos, né? Já temos os 4 preenchidos aí, certo? Cada quadrinho desse aqui vale 25%. Por quê? Nós temos 100% da população da próxima geração, 100% dividido por 4, porque são 4 quadrinhos, nós vamos ter 25%. Como todos os quadrinhos aqui são iguais, todos têm essa configuração genética, nós podemos afirmar que 100% dessa população tem a mesma característica genotípica e fenotípica. O que seria isso? Todos eles, né? Então, vamos colocar aqui, genótipo. Todos eles têm azão-azinho, todos eles. Então, nós vamos colocar que 100% azão-azinho. E o fenótipo? Vamos lá para fazer o fenótipo agora. Fenótipo é aquilo que eu consigo ver, é o que vai aparecer lá na minha ervilha. Vai ser a cor, vai ser a textura, certo? Então, sempre que for o azão tiver nessa reprodução, nós sabemos que a característica é lisa. Então, 100% dessa população vai nascer com a característica de textura lisa. Prontinho. Então, aqui você tem o resultado do seu quadro de Punnett, ou da sua reprodução. Você vai saber que 100% dessas ervilhas nascidas de uma ervilha pura, lisa, com uma ervilha rugosa, pura também, você vai ter 100% de geração lisa, porém, eles terão o recessivo da rugosa. Então, quando você tem esse tipo de configuração aqui, você vai dizer que esses indivíduos são heterozigotos, diferente, tá? Então, você vai dizer que eles são heterozigotos.
Toda vez que eu falo que um indivíduo é heterozigoto, significa que ele é portador de um gene dominante e de um gene recessivo. Nesse caso aqui, que você tem as duas letrinhas iguais, tá? Tanto aqui quanto aqui, você vai ter um indivíduo homozigoto, homo, igual. Então, ele será homozigoto. E aqui, nesse caso, também é o homozigoto, porque você tem duas letrinhas iguais. Aí, sempre que você for responder um exercício, você tem que cuidar na interpretação. Se ele diz que é homozigoto dominante, as letras serão maiúsculas. Se ele diz que é homozigoto recessivo, as letras serão minúsculas. Então, é sempre bom você cuidar na hora de buscar as informações, tá bom? Até a próxima aula!